Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Ministro e Srs. Secretários de Estado. Gostava, Sr. Ministro, de lhe colocar algumas questões relacionadas com a imigração, mas não queria deixar de fazer duas notas. Uma, para referir que esta já não é a primeira vez, mais uma vez o Sr. Ministro, na intervenção inicial, não teve uma palavra para as comunidades portuguesas e para a imigração. Segunda nota, também acompanhamos com preocupação as questões da Suíça, elas devem ser acompanhadas com preocupação. A Suíça é um dos mais importantes destinos da nossa imigração. Não é a primeira vez que isto acontece. O ano passado a Suíça já tinha ativado a cláusula de salvaguarda relativamente à circulação de pessoas e, por isso, mais uma razão de preocupação. Primeira questão, Sr. Ministro, tem a ver com o reforço da rede consular. O Conselho das Comunidades Portuguesas, ouvido aqui nesta Assembleia, manifesta uma preocupação grande com o aumento da imigração e com aquilo que é a capacidade de resposta dos serviços consulares, referindo concretamente que há falta de técnicos, nomeadamente nas áreas sociais, para acompanhar esta integração. O Sr. Secretário de Estado das Comunidades também já reconheceu esta falta de técnicos nesta área. Gostava de saber o que é que está a ser feito relativamente a esta matéria. Outra questão tem a ver com o problema da exploração de mão de obra imigrante, que acontece em Portugal com os imigrantes que chegam a Portugal, mas também acontece com os portugueses que vão para outros países. Esta questão já foi falada aqui várias vezes, já foi referenciada. Gostava de saber quais têm sido as evoluções que têm acontecido nesta matéria, no sentido de ultrapassar o problema e não se permitir que os portugueses, quando são obrigados a emigrar, sejam também explorados, sejam explorados naquilo que é o seu trabalho. Terceiro, tem a ver com o relatório anual sobre imigração. Foi aprovada uma resolução em maio de 2013 desta Assembleia sobre a elaboração de um relatório anual. Tendo em conta que foi aprovada esta resolução na primeira metade de 2013, pressupomos que a sua elaboração se aplicará ao ano de 2013 ainda, por isso não é esse o entendimento do Governo. Gostava de saber sobre esta matéria. E para terminar, relativamente aos trabalhadores consulares, gostava de saber se o seguro de saúde que está previsto no regime jurídico-laboral dos trabalhadores externos, quando não é possível fazer inscrição nos sistemas de segurança social locais, se ele já está em vigor, porque isto é importante para a proteção daqueles trabalhadores. Depois, relativamente à norma das 44 horas e da subordinação hierárquica, também prevista neste regime, se já estão a ser aplicadas. Relativamente ao banco de horas, também, relativamente aos feriados a observar, para os quais foi adicionado no âmbito da apreciação parlamentar a sua relação com um banco de horas, gostava de saber se esta matéria já está definida e se já estão definidos quais são os feriados que vão ser observados em cada um dos países. Gostava de saber se, relativamente a algumas normas deste mesmo regime, nomeadamente as questões laborais e as questões dos salários e as questões dos horários de trabalho, se tem havido dificuldades na sua aplicação, uma vez que algumas destas normas contrariam aquilo que é a legislação local. E, para terminar, relativamente às questões salariais dos trabalhadores consulares, tendo em conta que parece que as questões cambiais resolveram uma parte do problema, como persiste um problema Tenho que lhe pedir que... Termino, Sr. Presidente. Persiste o problema no Brasil, uma vez que os salários estão fixados agora em reais, estes trabalhadores foram prejudicados pelas taxas cambiais quando recebiam euros, agora mudaram por reais e agora a situação inverteu-se e continuam a ser prejudicados. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, disse-nos muita coisa relativamente ao apoio, mas não nos disse se irá colocar técnicos sociais ou não nos serviços consulares. Pode não colocar, era só essa resposta que pretendíamos. Queria colocar algumas questões sobre o ensino do português no estrangeiro. Não sei se ainda posso colocar, se não, percebi que o Sr. Ministro da Educação esteve em Londres a fazer e prestou declarações a dizer que está a promover e que quer promover o ensino da língua. Por isso, não sei se ainda está na alçada do vosso Ministério, se já passou. Muitos professores defendem que passe na
novamente para o Ministério da Educação, onde eram mais bem tratados, mas havendo dúvidas, coloco as questões na mesma. Primeiro, tem a ver com a questão dos manuais escolares. Parece que houve problemas com a distribuição dos manuais escolares. Os professores, alguns alunos não têm manuais, os professores, nomeadamente na Suíça, também têm uma limitação de 70 euros por professor para fotocópias para o ano inteiro, e por isso isto coloca aqui problemas na atividade. Gostava que fosse referido esta matéria. Outra questão é se há ou não atraso nos salários dos professores. Há algum tempo parece que houve aqui algum atraso nos salários dos professores, nomeadamente na Suíça e no Reino Unido. Gostava que confirmasse ou não a situação e perceber se a situação já foi ultrapassada. Uma questão também relativamente à formação de professores. Tem havido algumas queixas relativamente a esta matéria, nomeadamente porque os países integrados na rede EPE e que pagam propina são 4 países na Europa que estão a pagar propina. Mas, entretanto, estes professores não têm acesso à formação, e a formação está-se a desenvolver basicamente nos Estados Unidos e no Canadá, países que não estão integrados na rede, têm outros sistemas de aprendizagem, mas não estão integrados na rede. Não temos dúvida nenhuma da importância de haver uma articulação entre toda a estrutura, mas gostava de saber ou não se há formação para estes professores, nomeadamente daqueles que pagam de propina. E por último, e para terminar, relativamente à aplicação da propina, ela só foi aplicada em 4 países e até parcialmente. Qual é a estratégia para o próximo ano letivo? É recuar relativamente à aplicação da propina? É deixar tudo como está? Ou é trabalhar para que os outros passem a pagar propina? Eu gostava de perceber isso da parte do Ministério.